Em um reino distante governava um rei imortal, cujos feitos ecoavam por toda a terra. Sua presença era reverenciada, sua lenda incontestável. Ele não era apenas um rei, mas um símbolo da grandeza, alguém que conquistou corações e títulos, levando o reino a uma era de ouro que jamais seria esquecida. Seu nome estava eternamente gravado nas memórias dos súditos, e por muito tempo ninguém ousava imaginar que outro poderia ocupar seu trono. O reino havia se acostumado com a ideia de que aquele reinado era único, que jamais surgiria alguém capaz de repetir tamanha majestade. Mas, como todo conto de fadas, o tempo é implacável. Então surgiu um príncipe, um jovem com os olhos brilhando de promessas, um herdeiro que parecia ter o destino traçado para seguir os passos do rei. Seu nome rapidamente se espalhou pelos campos, pelas cidades e vilas, com a promessa de uma nova era. Ele tinha os mesmos dons, a mesma chama no olhar. Mas seria esse príncipe capaz de carregar o peso do trono, ou sua jornada se tornaria algo inesperado? Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em 5 de fevereiro de 1992 em Mogi das Cruzes, mas sua infância e laços familiares se desenvolveram na região de Santos e Praia Grande. O pai, Neymar da Silva Santos, conhecido também como Neymar Pai, era ex-jogador profissional que atuara em clubes pequenos no interior da Baixada, como União Mogi, Jabaquara e Operário de Várzea Grande. A família Santos enfrentava limitações financeiras. O pai não teve uma carreira futebolística de grande sucesso, muito em função de lesões e contratos precários. Por conta disso, precisou se dedicar a trabalhos paralelos, como auxiliar de pedreiro e serviço na oficina do avô de Neymar Júnior. A mãe, Nadine, sempre foi pilar fundamental. Ajudava nas tarefas de casa, cuidava de Neymar e, quando possível, acompanhava o menino nos treinos e partidas informais, já que o pai muitas vezes estava viajando ao trabalho ou se recuperando de lesões. Quando Neymar Júnior tinha apenas 4 meses, o pai conta no livro Neymar, Conversa entre Pai e Filho, que sofreram um acidente de carro na descida da serra, rumo à Baixada Santista. O impacto foi tão forte que o veículo quase despencou de um precipício. Nadine e Neymar Pai conseguiram se soltar, mas não encontravam um bebê. O desespero foi imediato. Fiquei desesperado e comecei a falar para minha mulher: estou morrendo, estou morrendo. E naquela hora a maior dor era não saber onde estava o Juninho. Após momentos angustiantes, socorristas e pessoas que pararam para ajudar acharam o pequeno Neymar, debaixo do banco do carro, todo ensanguentado. Felizmente, o sangue era resultado de um corte superficial na sua testa, que ele não apresentava ferimentos graves. Já o pai sofreu uma luxação grave na bacia, o que afetou seriamente a sua carreira e demandou longos meses de recuperação. Só voltei a pegar o Juninho no colo uns 8 meses depois do acidente, quando ele já não chorava ao me ver preso na cinta. O acidente deixou sequelas não apenas físicas no pai, mas também emocionais em toda a família. Foi um período de provações, no qual eles chegaram a questionar o futuro do Neymar Pai no futebol e a sua estabilidade financeira. Paradoxalmente, essa fase uniu ainda mais a família. Nadine e Neymar Pai e o pequeno Neymar Júnior criaram laços de cumplicidade e superação que seriam essenciais na caminhada do futuro craque. Ainda bebê, o pequeno Ney já demonstrava inclinação para a bola. O pai relata que ao engatinhar ele tentava chutar qualquer objeto à sua frente. Crescendo, passou a improvisar dribles entre os móveis, arrastando cadeiras e derrubando vasos de plantas. Ele destruía a sala e a gente não conseguia nem brigar, porque todo mundo via que aquele moleque tinha paixão de verdade pela bola, disse Nadine em um depoimento familiar citado no livro. Quando ele começa a andar, a família percebe que o pé direito dele tinha um domínio diferente, como se já nascesse moldado para o futebol. E o pai, mesmo limitado pelas lesões, adorava brincar com o filho, jogavam bola na praia em pequenos quintais. Às vezes o pai também apostava em chutes na perna ruim, à esquerda de Neymar, para fortalecer a ambidestria. Nesse período, a família mudou-se para a Praia Grande, um bairro simples, mais perto de onde o menino poderia brincar na areia e aprimorar a base do seu jogo. Ele sempre foi um jogador de bola antes de ser um jogador de futebol. Queria ter a bola nos pés, nos braços, na cabeça, o dia todo. Um relato do seu próprio pai. Em volta dos seus 5 a 6 anos, Neymar começou em escolinhas de futsal, próximos da sua casa, incluindo o projeto de Betinho, técnico local que percebeu rapidamente o talento do garoto. O futsal, com quadra reduzida, fazia aflorar o drible rápido e a reflexão instantânea, características que se tornariam marcas registradas do Neymar Júnior. A capacidade de improvisar, encarar adversários maiores, já chamava a atenção. Há registros de jogos em que o menino de tão habilidoso recebia marcação dupla ou tripla. Costumava dizer que o Neymar se movimentava e driblava melhor no espaço curto do que na maioria dos adultos que já vi. Ele parecia ter nascido para isso. Ainda criança, Neymar treinou na Portuguesa Santista, também conhecido como Briosa, um clube tradicional de Santos. Embora sem o mesmo renome do Santos Futebol Clube, foi lá que, segundo os relatos familiares, começaram a surgir os primeiros comentários de que o menino poderia ter futuro de gente grande no futebol. A Briosa possuía categorias de base com uma estrutura modesta. Mesmo assim, o talento de Neymar se fazia notar, pois jogava contra adversários mais velhos, ele driblava sem medo, arriscava passes ousados e buscava sempre o gol. Os poucos meses na Briosa serviram para Neymar, então com cerca de 9 a 10 anos, vivenciar campeonatos amadores, torneios regionais. Também ver esses moleques todos jogando bem comigo, e nós ganhamos hoje com a maior facilidade. Os observadores e torcedores locais gostavam de vê-lo em campo, ainda que ele fosse franzino diante de adversários mais altos. Era impressionante como ele rodava o corpo e não sentia tanto a dividida.
Parecia que via o jogo antes dos outros. Depoimento de um ex-treinador da Portuguesa Santista em entrevista a uma mídia local. Embora tenha sido um período curto, os dias da Portuguesa Santista deram a Neymar Júnior rodagem e experiência. Jogando em gramados irregulares e em ambientes sem tanto glamour, ele aprendeu a valorizar cada oportunidade que surgia. Esse contato inicial com a realidade do futebol de base brasileiro tornou-se um degrau natural para o passo seguinte, o Santos Futebol Clube, que logo viria ao seu encontro. Em determinado treino, Neymar foi orientado por um técnico a cortar para a direita, sua perna teoricamente boa, para finalizar com segurança. Porém, o pai, que assistia a atividade, interveio. A orientação paterna era clara: você não é igual aos outros, então corta para a esquerda e chuta com a perna contrária. Neymar pai defendia que o filho deveria desenvolver o lado menos dominante, tornando-se assim imprevisível. Se ele só fizesse o que todo mundo faz, não seria o Neymar. O treinador, preocupado com o aproveitamento imediato, dizia que Neymar não podia desperdiçar a jogada. Afinal, se cortasse para a esquerda, ele teria que concluir com a direita. A chance de erro aumentava. Neymar pai, porém, acreditava que os erros de hoje eram investimentos no futuro. Para que o garoto desenvolvesse ambas as pernas, o pai chegou a argumentar com o técnico da beira do campo, causando um certo constrangimento na época. A bola vai para mim, eu vou para a esquerda, né? E chuto com a esquerda, só que chuto todo errado, chuto fraco. Aí o treinador fala, não. Você não é destro? Traz pra direita e chuta com a direita. Aí meu pai ficou louco na arquibancada. Já chamou o treinador e falou, não, deixa o moleque chutar com a esquerda. Ele tem que aprender. Ele vai ter que aprender. Uma hora ele vai ter que usar. Apesar da confusão, Neymar seguiu a diretriz do pai. Começou a insistir nos cortes à esquerda e chutes com a perna esquerda. Esse refinamento o ajudaria mais tarde quando fosse exigido contra marcadores de alto nível. Este episódio tornou-se uma das histórias mais contadas sobre o início da carreira do jogador, mostrando a visão de longo prazo do pai, que não queria apenas um bom menino de base, mas um craque capaz de criar soluções improváveis em campo. Até que, em um torneio, observadores do Santos Futebol Clube ficaram encantados com Neymar. Descrevia o menino como muito acima da média para a idade, com dribles e passes que destoavam do ambiente amador. Os olhos brilharam. Porém, o Santos não possuía uma categoria específica para crianças tão jovens e habilidosas. Geralmente, as categorias de base começavam em faixas acima da idade de Neymar. Contudo, a direção do clube decidiu criar 2 novas categorias, subdividindo as faixas etárias, só para que o Neymar pudesse se adaptar e continuar evoluindo. E eles alegam que eles não queriam perder o Neymar de jeito nenhum para outro time. Eles fizeram tudo o que estava ao alcance e também o que não estava ao alcance deles para fazer isso possível. E a partir desse exato momento começa oficialmente o vínculo de Neymar com o Santos. O pai viu na proposta uma oportunidade de dar sequência ao sonho do filho sem precisar afastá-lo de casa. A família, ainda de recursos limitados, recebeu apoio para a moradia e incentivo que lhes permitiam se estabelecer melhor em Santos. Neymar, por sua vez, se tornou alvo de crescente atenção da imprensa local, que já cravava: nasce um craque na Vila Belmiro. Olheiros do Real Madrid tiveram acesso a vídeos e relatórios sobre o talento precoce do garoto. Impressionados, eles convidaram o jovem Neymar para um período de avaliação na Espanha. O Real Madrid na época buscava potenciais craques para garantir a renovação de seu elenco a longo prazo. Uma comitiva do clube teria apresentado condições que já incluíam moradia, suporte à família e até escola para o menino e sua irmã Rafaela. Neymar ficou cerca de 19 dias na capital espanhola, convivendo em sessões de treino com garotos que depois se tornariam profissionais do Real. Entre eles nomes até conhecidos como Dani Carvajal e Pablo Sarabia, por mais que o último não tenha se vingado tanto no clube. Os relatos contam que Neymar chamou atenção logo nas primeiras atividades, marcando vários gols, aplicando dribles desconcertantes e se entrosando rapidamente. O jeito Neymar de ser. E é óbvio que ele tinha sido uma surpresa para todo mundo ali dentro. Apesar da sua timidez, ele demonstrava um talento muito acima do padrão para aquela idade. A estrutura do Real Madrid, um clube globalmente conhecido, encantou o pai de Neymar. Ele via a chance de crescer num ambiente extremamente profissional, com instalações de ponta e companheiros de alto nível. Ao mesmo tempo, a família experimentava a dureza de estar num país estrangeiro, com cultura, idioma e rotinas distintos. A saudade de casa e do arroz com feijão brasileiro logo se tornaria um fator decisivo. De acordo com testemunhos, Neymar chegou a assinar inicialmente um pré-contrato ou termo de compromisso com o Real Madrid, indicando seu desejo de permanecer no clube. A oferta era tentadora, além de um salário inédito para um adolescente, garantia educação e estabilidade para a família. Naquele momento, muitos acreditavam que o futuro de Neymar seria seguir os passos de Robinho, que veio do Santos e foi para o Real, era o centro das atenções brasileiras, ou do próprio Ronaldo Fenômeno, que sempre brilhou em grandes clubes europeus. Entretanto, a história tomaria um outro rumo. A realidade de viver longe do Brasil começou a pesar. O garoto de apenas 13 e 14 anos sentia a falta dos amigos, da comida caseira e da família que ficou no Brasil. O pai dele percebeu que ele não estava tão feliz. Em conversas com ele, foi constatado que apesar de todo o glamour, o coração de Neymar pediu um retorno ao lar. Fiquei quase 5, 6 dias lá, e aí treinando todos os dias, né? E depois comendo mal pra caraca. Aí eu fico lá uns 3, 4 dias, aí o Real Madrid já fala, já agiliza tudo, não, vai ficar, aí a gente já meio que assina um contrato, a gente faz uma ficha, né, pra você disputar um campeonato no sábado, isso. Aí chega na sexta, chega no meu pai e fala: pai, quero ir embora, quero ficar aqui não.
Aí chorando assim, sabe? Aí meu pai falou assim, tá bom. Tinha saudade do Brasil, da família. Morreu dos uma amigos. semana, o molecote não... Mano. Sendo assim, Neymar pai, com a ajuda de um intermediário, pedem ao clube santista em torno de R$1 milhão para que o Neymar pudesse voltar para casa. E a resposta foi simples e direta. Em questão de alguns instantes, o Marcelo Teixeira respondeu, ok. E assim Neymar voltou para o Brasil. A família retornava ao Brasil e com apenas 13 e 14 anos, Neymar já era visto como um iniciante bem-sucedido no mercado do futebol. Alguém que o Santos não mediria esforço para desenvolver. O dinheiro oferecido pelo Santos permitiu que a família de Neymar se estabilizasse melhor em Santos, adquirindo imóvel e organizando a vida para investir na carreira promissora do filho. A partir daí, a relação entre Neymar e o Peixe estreitou-se ainda mais, plantando as sementes para a futura estreia profissional, todas as conquistas subsequentes no clube da Vila Belmiro. Para o pequeno craque, é óbvio que a vivência no Real Madrid, mesmo curta, serviu de formação mental para o que ele viria enfrentar no futuro ao chegar no futebol espanhol. Ele despontava nas categorias de base do Santos de forma tão impressionante que em março de 2009, com apenas 17 anos, ele foi integrado ao elenco profissional. Inicialmente o técnico era Vanderlei Luxemburgo, mas quem efetivamente o lançou foi Wagner Mancini. A estreia oficial aconteceu em 7 de março de 2009, diante do Oeste, pelo Campeonato Paulista. Ele entrava no segundo tempo e começou a arrancar alguns suspiros dos torcedores na Vila Belmiro. Por mais que não tenha marcado nenhum gol, feito nenhuma assistência, dava pra ver que ele tinha algo diferente. A imprensa paulista rapidamente cunhou o termo menino da vila para se referir ao garoto habilidoso que driblava com ousadia e personalidade. Em entrevistas, Neymar pai relatou a emoção de ver o filho estrear tão jovem. Ele estava realizando o sonho dele e o meu. A gente sabia que não seria fácil, mas cada minuto em campo era uma conquista. E alguns dias após a sua estreia, ele marcou seu primeiro gol profissional contra o Mogi Mirim, consolidando de vez a empolgação da torcida santista. A partir daí, cada toque da bola do camisa 17, que depois viraria 11, era notícia, e a expectativa sobre seu desempenho aumentava a cada rodada. Quase simultaneamente, outro jovem também brilhava no elenco, Paulo Henrique Lima, o Ganso. Um meia de estilo refinado, passes precisos e leitura de jogo diferenciada. Ele era aquele clássico camisa 10. Em muitas partidas, um lançava e outro finalizava, formando a dupla ofensiva mais comentada do futebol brasileiro naquele momento. Um fato interessante é que diversos analistas, também ex-jogadores, como o próprio Tostão, apontavam Ganso como o jogador mais completo tecnicamente e ressaltavam sua visão de jogo superior, chegando a dizer que Ganso teria um futuro mais brilhante que Neymar se evitasse lesões. Enquanto Neymar se destacava pelos dribles e gols, a mídia passou a enfatizar que Ganso tinha cabeça, passe e organizava o time. Algo comparável a grandes camisa 10 da história do Santos. Houve quem dissesse que Neymar seria estrela midiática, mas Ganso chegaria mais longe em termos de reconhecimento técnico. Esse cenário dividia opinião entre torcedores. Uns apostavam que o craque de fato era Neymar, outros que Ganso ofuscaria o companheiro. E se na imprensa o debate crescia, no vestiário o discurso era de amizade e colaboração. Ambos declaravam publicamente: somos amigos e queremos vencer juntos pelo Santos, não existe briga. Neymar em uma entrevista à TV local. Cada um tem sua característica, eu sou meia, ele é atacante, o importante é a gente se entender em campo. Ganso em entrevistas à época. Em 2010 o Santos vivia excelente fase, com jovens talentos. Neymar, Ganso, André e Wesley. E com Robinho voltando por empréstimo da Europa, a equipe conquistou o Campeonato Paulista de 2010 e chegaria à final da Copa do Brasil. Nesse meio tempo, o atrito notório entre Neymar e o técnico Dorival Júnior ocorreu numa partida contra o Atlético Goianiense, quando o jogador discutiu publicamente com o treinador por não o deixar cobrar um pênalti. Dorival chegou a criticar a atitude de Neymar em coletiva, dizendo que o Neymar é um jogador diferenciado, mas não pode se achar acima da equipe. O episódio rendeu manchetes de que Neymar seria intocável no clube. Pouco tempo depois, o Dorival Júnior deixou o comando do Santos, alimentando a especulação de que a diretoria teria protegido o menino problema. O auge da polêmica veio ainda mais tarde, quando René Simões, então técnico do Atlético Goianiense, comentou sobre o comportamento de Neymar após o jogo, dizendo aquela fatídica frase: Mas hoje eu vou dizer para você que eu estou extremamente decepcionado. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Essa frase de René Simões reverberou nacionalmente, colocando em debate a postura da joia santista. Seria ele apenas um jovem irreverente ou já demonstrava sinais de soberbo? Parte da imprensa passou a cobrar de Neymar pai e do Santos uma postura mais firme em disciplinar o craque. E nesse mesmo período ele começava a ser criticado por cair facilmente em divididas. Primeiro, vamos fazer um dossiê pelo número de vezes que ele se joga. Primeiro dossiê tem que ser feito esse.
Mostrar, que a televisão mostra o número de vezes que ele jogou, e eu falei com o Vuad, que é um árbitro excepcional. Você tem que fazer parte dessa educação e tem que dar os cartões quando ele se jogar, quando ele criar as situações, tem que dar. As dancinhas de comemorações e aparições em festas reforçaram a imagem de um garoto que não temia usar dentro e fora de campo. Paio defendia em várias entrevistas: ele é jovem, comete excessos, mas a vida dele é jogar futebol. Não podemos crucificar o moleque porque ele se diverte. Apesar de todos esses problemas e antes da demissão do próprio Dorival, o Santos de Neymar deitava e rolava na Copa do Brasil, vencendo Vitória na decisão. Neymar foi o artilheiro da competição com 11 gols. O apelido Meninos da Vila renasceu, fazendo referência às gerações anteriores, como a de Diego e a do próprio Robinho em 2002. O futebol ofensivo e cheio de dribles contagiou o país. Ainda em 2010, Neymar era convocado pela primeira vez para a seleção brasileira em um amistoso contra os Estados Unidos, onde ele marcou um gol na sua estreia. O moicano, as jogadas plasticamente bonitas e a faixa etária jovem estamparam as capas de revistas de jornais nacionais. E o Brasil, que era órfão de um ícone após o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho, e vinha em Neymar a esperança de recuperar a hegemonia mundial. Com apenas 18 anos, Neymar já era a grande sensação do futebol nacional, equilibrando o status de prodígio esportivo com o rótulo de menino problema. Enquanto isso, Ganso seguia como craque cerebral, elogiado por muita gente que acreditava que ele, sim, seria a maior joia. Por fim, as convocações para a seleção, os títulos precoces e as polêmicas e rivalidade midiática com Ganso pavimentaram o caminho para uma carreira fulminante. Faltava, porém, um grande título intercontinental de clubes que consagraria a geração. Apesar do elenco recheado de talentos, Ganso, Elano, Arouca, Danilo e o próprio Neymar, o Santos enfrentou dificuldades iniciais na fase da Libertadores. Com mudanças de técnico, Adilson Batista deu lugar a Muricy Ramalho em abril de 2011 e lesões, o time empatou e perdeu jogos que quase o eliminaram precocemente. Porém, aos poucos a equipe foi se acertando. Neymar passou a decidir partidas com seus gols e suas assistências, e o Muricy implantou um estilo de jogo mais equilibrado, permitindo o ataque a brilhar mais e se soltar mais. E nas eliminatórias, o Neymar se provava que ele não era apenas uma promessa. Foi decisivo em confrontos contra o América do México, por exemplo, marcou gols importantes. Contra o Once Caldas da Colômbia, foi fundamental na classificação. O Ganso, voltando de lesão, tentava recuperar o espaço, mas o protagonismo crescente do menino da Vila saltava aos olhos. Elano e Arouca também cumpriram papéis cruciais, dando suporte no meio-campo. O jogo de ida no lendário estádio Centenário terminou sem gols. Neymar e a companhia sofreram com uma marcação dura do Peñarol, lembrando o estilo aguerrido que marcou a tradição uruguaia. Mesmo assim, Neymar se destacou com dribles e arrancadas, gerando expectativas de que na Vila Belmiro ou no Pacaembu a história seria diferente. Em 22 de junho de 2011, o Santos entrou em campo para a decisão da taça, diante de mais de 40 mil torcedores. Logo no início do segundo tempo, Neymar abre o placar, após uma jogada rápida, tocando na saída do goleiro. Danilo ainda ampliou na sequência e o Peñarol descontou com um gol contra de Durval, mas não foi o suficiente. 2-1 para o Santos. Neymar, com um gol decisivo na final, tornou-se símbolo de uma conquista que o clube não celebrava desde 1963, quando o Pelé ainda reinava em absoluto. Fora do estádio, a seguinte frase se reverberava: "O raio caiu 2 vezes no mesmo lugar." A última vez que o Santos havia vencido a Libertadores, como eu já disse, foi em 63, com o jovem Pelé despontando para o mundo. Quase meio século depois, Neymar surgia como herdeiro de um manto pesado, mas que ele vestiu com ousadia. Na comemoração, Muricy Ramalho emocionou-se ao dizer: "Esse menino é diferente. Só tem 19 anos e já faz isso. É um predestinado." Jogadores como Elano e Ganso reforçaram a importância coletiva. Foi um título do grupo, mas Neymar é o nosso desafogo. Ele quebra a linha sozinhos. Na conquista, a euforia santista chegava ao ápice. Manchetes de jornais estamparam: "O raio caiu 2 vezes. Neymar é o novo Pelé." A torcida acreditava que o menino poderia repetir a dimensão histórica do rei. O próprio Pelé, entretanto, fazia ressalvas apoiando Neymar, mas salientando que ainda havia um longo caminho para ser o melhor de todos. O Neymar é um grande jogador, mas não podem colocá-lo acima do que ele ainda não fez. Ele tem todo o futuro pela frente. E a conquista da Libertadores impulsionou novas convocações para a seleção. Depois dele ter ficado de fora da Copa de 2010, a Copa América de 2011, realizada na Argentina, o Neymar foi titular do Brasil, mas a campanha acabou frustrada nas quartas de finais com a eliminação para o Paraguai nos pênaltis. Apesar do revés, o camisa 11 do Santos continuou sendo visto como a maior aposta do país para conquistar o Mundial. Com o status de campeão continental, surgiram novas sondagens de gigantes europeus, Real Madrid, Barcelona e até times ingleses. A diretoria santista lutava para segurar Neymar, garantindo salários altos e parcerias de marketing. Enquanto isso, Ganso sofreu lesões no joelho, ficando cada vez mais em segundo plano.
Muitos diziam que o meia tecnicamente mais elegante estava perdendo a disputa de quem seria o maior entre os meninos da vila, reforçando ainda mais o brilho exclusivo de Neymar. Como havia conquistado a Libertadores, o Santos classificou ao Mundial de Clubes da FIFA daquele ano. Crescia a expectativa de um confronto entre o time brasileiro e o Barcelona do Lionel Messi na final. Neymar, com cada vez mais aparições em propagandas e com seu moicano estiloso, virou figura constante nas capas de jornais do mundo inteiro. Quase semanalmente especulava-se se o Barça ou o Real faria uma oferta milionária para tirá-lo do Santos. No Japão, o Santos cumpriu a semifinal, mas acabou sendo derrotado na finalíssima pelo Barcelona por 4-0. Apesar de toda a expectativa, a diferença tática e técnica do time espanhol foi gritante, e o Messi brilhou intensamente. Ainda assim, a diretoria não ofuscou a caminhada santista até ali, nem o protagonismo de Neymar na conquista da América. Para muitos, o confronto apenas indicava que o Neymar precisaria aprimorar caso desejasse triunfar na Europa. Desde sempre, rumores apontavam Real Madrid e Barcelona disputando o Neymar. O Santos resistia com renovações, mas em maio de 2013 o negócio com o Barça se concretizou, anunciado inicialmente com 57 milhões de euros. O valor real foi revelado depois como próximo de 86 milhões, expondo possíveis irregularidades no processo. O Ministério Público espanhol investigou as transações, enquanto o Santos alegou não ter recebido tudo o que tinha direito. O pai de Neymar foi acusado de ter recebido pagamentos indiretos em suas empresas, desviando parte que deveria caber ao Santos. Ele se defendeu afirmando buscar apenas o melhor para o seu filho e assegurou que tudo foi feito dentro da lei. Em um último jogo de Neymar pelo Santos, um amistoso contra o Flamengo, foi marcado por um domingo cheio de emoções. A torcida do Santos é a única que sempre torceu de verdade por mim. Eu só tenho que agradecer, a dizer um até logo, que já estamos de volta. Aplausos intensos e em seguida o craque desembarcou em Barcelona, declarando estar realizando um sonho de criança. Em junho de 2013, o Brasil sediou a Copa das Confederações, prelúdio da Copa do Mundo. Neymar, oficialmente já atleta do Barcelona, mas ainda no Santos, no papel, utilizou a camisa 10 da seleção, confirmando o status de principal craque do time de Luiz Felipe Scolari. O Neymar, desde o início da competição, fez uma jornada histórica, marcando 2 gols de voleio nas primeiras fases e decidindo em todas as etapas. E na final, o Brasil chegava contra a Espanha, atual campeã mundial e bicampeã europeia. No Maracanã, o Brasil venceu por 3-0, com o Neymar marcando o segundo gol. Nesse lance em específico, o atacante realizou um corte para a esquerda e finalizou com a perna esquerda. Exatamente o movimento que seu pai sempre insistiu que ele treinasse desde a base. O gol saiu de um chute potente que enganou o goleiro Cacilhas, deixando evidente sua versatilidade nas pernas. Foi incentivo para ele. Desde menino, seu pai falava para cortar para a esquerda e chutar com a perna ruim, porque poucos esperavam esse movimento, e foi exatamente o que aconteceu. Ao término da competição, Neymar foi eleito o melhor jogador da Copa das Confederações, reforçando sua imagem internacional. A torcida acreditava ter encontrado o salvador da pátria para a Copa do Mundo, que seria na nossa casa no ano seguinte. Logo em seguida, em julho de 2013, o Neymar uniu seu elenco treinado por Gerardo Tata Martino. O brasileiro precisou se acostumar ao tic-tac do Barça, baseado em posse de bola e movimentação constante, além de lidar com a forte presença figura de Lionel Messi, já tetra melhor do mundo. O Neymar realizou sua estreia na Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid, marcando um gol de cabeça que deu ao Barça o empate. No Campeonato Espanhol ele teve bons momentos, como num gol em um El Clássico contra o Real Madrid, rapidamente angariando a simpatia da torcida culé. Apesar de Neymar demonstrar potencial, o Barcelona não foi dominante nessa temporada. Perdeu a La Liga para o Atlético de Madrid na rodada final e caiu nas quartas da Champions. Muitos analistas defendiam que seu auge ainda estava por vir. Em junho de 2014, o Neymar retornava ao Brasil para a Copa do Mundo. Carregava consigo a camisa 10 e a esperança de milhões de brasileiros. Após o desempenho espetacular na Copa das Confederações, muitos estavam empolgados com o desempenho da seleção na Copa do Mundo, que neste ano era muito mais do que mágica, pois era na nossa casa depois de muitos anos. Era o cenário perfeito para conquistar o hexacampeonato. Na fase de grupos, ele mostrava por que ele era o 10 da Canarinha. Na primeira fase, ele marcou gols importantes, ajudando o Brasil a superar a Croácia, Camarões, e nas oitavas também ele converteu o pênalti decisivo contra o Chile. E nas quartas, contra a Colômbia, o Brasil chegava com muita esperança. Só que o Neymar sofre uma joelhada do zagueiro Zúñiga na região lombar, fraturando a terceira vértebra. A camisa 10 foi retirado de campo em plantos. Os médicos o afastaram do restante do torneio. Pouco mais tarde, após médicos fazerem exames e diagnósticos, é relatado que se o choque fosse 3 a 2 centímetros mais para o lado, o Neymar nem sequer poderia voltar a andar. Faço os exames, aí o médico chega em mim, aí fala, tem uma notícia boa, outra ruim. Não, qual que eu falei? Qual que é a ruim? Ele, a ruim é que tu tá fora da Copa. Tem boa. Aí eu falei, qual a boa? Ele falou assim, a boa que é se é 2 centímetros pro lado,
tu ficaria paraplégico. Porra, eu não sabia se eu ficava feliz ou triste, tá ligado? E a seleção, sem seu principal jogador, se viu sem rumo. Na semifinal, algo um tanto quanto triste aconteceu. Recebemos em casa um placar histórico contra a Alemanha. O 7-1 sepultou o sonho do Hexa. Abalado, não só pela lesão, mas também pelo resultado na Copa do Mundo, o Neymar ainda teve de se recuperar para iniciar a temporada 2014-2015. O Barcelona, que tinha trocado seu técnico e agora estava sob o comando de Luís Henrique, o fracasso que ocorreu em sua casa parecia ter reacendido uma fome e uma magia interior. Agora o time de Neymar estava um pouco diferente. Ainda durante a Copa do Mundo, o Barcelona tinha anunciado a contratação de Luís Suárez, embora ele cumprisse punição pelo incidente na Copa do Mundo. Quando o Suárez pôde estrear no final de outubro, o time passou a alinhar 3 craques de características complementares. Messi, que tinha sua genialidade, passe e finalização no auge do seu reconhecimento mundial. Suárez, que tinha uma força física, um oportunismo extremo, belas finalizações. E Neymar, que tinha velocidade, ousadia e já despertava uma grande visão de jogo. E sob o comando do técnico Luís Henrique, o trio MSN deslanchou a partir de janeiro de 2015. Fazendo triangulações espetaculares e um alto poder de fogo resultaram em goleadas no Campeonato Espanhol e também na Champions League. O Barcelona, que vinha de uma temporada sem títulos de peso, encontrou seu futebol vistoso. Messi, Suárez e Neymar, o trio MSN, alcançaram marcas expressivas de gols e assistências, levando o clube a conquistas sucessivas. Na temporada 14-15, o Barça conquistou a La Liga, a Copa do Rei e, sobretudo, a Champions League. Na decisão europeia contra a Juventus em Berlim, venceu por 3-1, com Neymar marcando o 3º gol nos acréscimos, comemorando com sua famosa faixa na cabeça. O brasileiro encerrava a Champions como artilheiro, ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo com 10 gols, e agora ele fazia parte de um seleto grupo de jogadores que tinham vencido a Libertadores e a Champions League. Com o sucesso europeu, o Neymar virou figura de destaque nas premiações, ficou no top 3 da Bola de Ouro da FIFA de 2015, perdendo apenas para Messi e Cristiano, por mais que muitos alegam que naquela época ele podia ter ganhado a Bola de Ouro. Fora de campo, firmou contratos publicitários que o consolidaram como um ícone, reforçando a imagem moderna, cortes de cabelo ousados, presença intensa nas redes sociais. Ao lado de Messi, ele viveu um ambiente de fraternidade e respeito mútuo. Em 2016, o Barcelona acabou sendo eliminado nas quartas de finais pelo Atlético de Madrid. Já em 2017, o time chegou às oitavas para encarar o Paris Saint-Germain. Na partida de ida em Paris, aconteceu um desastre, 4-0 para o PSG, praticamente botando um ponto final na participação do Barcelona na Champions aquele ano. Mas algo histórico estava para acontecer. Em 8 de março de 2017, no Camp Nou, o Barcelona precisava de um milagre. Nos primeiros 50 minutos, ele já chegou a abrir um placar de 3-0, mas levou um gol de Cavani, que complicava ainda mais a situação. O placar até aquele momento era 5-3. Aos 43 do segundo tempo, o Neymar cobrava uma falta com perfeição, fazendo assim que a diferença caia para 5-4. E aos 46, 3 minutos depois, ele marca um pênalti e a distância cai para 5-5. E quando o relógio marcava 49, faltando poucos segundos para acabar o jogo, o brasileiro acha o Sérgio Roberto na área, que marcou 6-1, selando a maior vitória da história da Champions League. O Neymar foi absolutamente decisivo, ele comandou o time naqueles minutos finais. Apesar da eliminação posterior para a Juventus nas quartas, todos nós sabemos que o Neymar foi a grande estrela daquela noite da remontada. As mídias e os jornais de toda a Europa praticamente se esqueceram do que o Neymar tinha feito e todos os olhos e todas as atenções foram para Lionel Messi. E nesse mesmo tempo começou a se intensificar a narrativa de que para brigar pela Bola de Ouro e sair da sombra de Messi, o Neymar precisava encontrar um lugar onde ele fosse o astro absoluto. Embora a relação com Messi e Suárez fosse excelente, a crítica esportiva especulava que Neymar estava destinado a liderar seu próprio elenco, longe do Camp Nou. Em várias entrevistas, quando perguntaram se deixaria o Barcelona, ele desconversava. Internamente, colegas próximos comentavam que o brasileiro se sentia muito feliz, mas queria desafios novos. Veículos da imprensa começaram a noticiar uma oferta gigantesca do Paris Saint-Germain, que pagaria a multa rescisória de 222 milhões de euros. O clube francês prometia um projeto ambicioso para conquistar a Champions, oferecendo a Neymar o posto de maior estrela do time. O show individual na remontada contra o PSG foi duplamente simbólico, mostrou o poder do jogador e ironicamente chamou ainda mais a atenção do clube parisiense. No vestiário, Messi e Suárez sempre exaltaram o entendimento em campo e as comemorações conjuntas. A amizade real existia, mas a imprensa apontava que a ambição pessoal de Neymar por maiores prêmios e reconhecimento total poderia gerar um impasse, por mais que não seja verdade. O Neymar é um irmão para mim, desejo o melhor para ele, seja onde ele estiver.
disse Messi em uma entrevista posterior ao saber as especulações ao PSG. Em agosto de 2017, Neymar comunicou oficialmente ao Barcelona que desejava sair. O Paris Saint-Germain depositou a cláusula rescisória de 222 milhões de euros, algo inédito no futebol, também conhecido como a maior transferência registrada no futebol europeu. O anúncio pegou o mundo esportivo de surpresa. Muitos se perguntavam se Neymar deixava o maior clube do mundo em busca de se livrar da sombra de Messi, visando assim a tão desejada coroa de melhor do planeta. Posteriormente foi desmentido por ele mesmo. Quando você vai para o PSG, você entende na tua cabeça que ali tu poderia ter a oportunidade de ser o melhor do mundo? Cara, eu não fui nesse pensamento, pra ser sincero. Não fui num pensamento de falar assim, vou sair do Barcelona para ser o melhor do mundo. Na última semana, o Messi mesmo falou pra mim, você tá indo embora por quê? Você quer ser o melhor? É porque você quer ser o melhor do mundo? Eu vou te fazer o melhor do mundo. Eu falei, não é isso. Não é isso, é outras coisas, E os torcedores do Barça sentiram-se traídos. Chegaram até a queimar camisas com o nome de Neymar em protesto. O clube catalão, por sua vez, acusou Neymar e seu staff de quebrar acordos prévios. No PSG, o jogador recebeu status de estrela absoluta, com um salário astronômico, e foi apresentado no Parque des Princes diante de milhares de torcedores extasiados. O projeto do PSG, liderado pelo Qatar, buscava um título inédito da Champions League e consolidar-se como potência europeia. Com Neymar, a esperança era de finalmente ultrapassar o patamar de clube emergente e se fixar entre os gigantes do continente. Neymar teve um início avassalador na Ligue 1, marcando gols e distribuindo assistências. Ao lado de Cavani e Mbappé, formou um trio ofensivo temido. Contudo, surgiram rumores de conflitos internos, desde a discussão com Cavani por cobrança de pênaltis até as supostas exigências de regalias para Neymar no vestiário. A imprensa francesa criticava uma possível falta de espírito coletivo. Mas tirando esses problemas extracampo, na Champions League o PSG enfrentou o Real Madrid nas oitavas. Neymar, que vivia um bom momento, fraturou o quinto metatarso do pé direito no fim de fevereiro de 2018, ficando fora do confronto decisivo. O time foi eliminado pelo Real, de Cristiano Ronaldo, e a ausência de Neymar gerou discussões sobre azar ou fragilidade do camisa 10 em momentos cruciais. Em meio aos questionamentos, surgiram especulações de que Neymar estaria infeliz em Paris, e a torcida desconfiada alternava aplausos e vaias conforme as atuações do brasileiro. Eles não sabiam exatamente se amavam ou se odiavam o Neymar Jr. Fora de campo, a imprensa destacava aniversários extravagantes e possíveis exageros nas férias no Brasil, colocando em debate a postura profissional do craque. A lesão no pé fez Neymar correr contra o tempo para se recuperar antes do Mundial de 2018 na Rússia, que era mais uma oportunidade de ele se redimir com a seleção brasileira e trazer o Hexa. Ele chegou fisicamente apto, mas sem o ritmo ideal de jogo para a Copa. Mesmo assim, era novamente a maior esperança do Brasil, que buscava retomar o título desde 2002. Durante a Copa, Neymar marcou gols contra o México e Costa Rica, mas ganhou manchetes negativas, pela suposta simulação de faltas e reações exageradas em campo, o que a imprensa internacional chamou de Neymar's Rolling. Nas quartas de finais, o Brasil foi eliminado pela Bélgica, por 2-1. Novamente, parte da torcida apontou Neymar como símbolo de decepção, enquanto outros defendiam que faltou apoio coletivo. Por mais que tenha algumas coisas meio duvidosas naquela partida, como o pênalti do Gabriel Jesus e outras coisas, a torcida acabou culpando muito o Neymar por falta de protagonismo, e colocou a culpa nele mais uma vez por não ter conseguido conquistar o hexacampeonato. Na temporada 18-19, Neymar novamente sofreu lesões no pé, que afastaram de confrontos de mata-mata na Champions. O PSG caiu para o Manchester United nas oitavas, em pleno Parque des Princes. Houveram tentativas de retorno ao Barcelona e confusões públicas, com o craque chegando a declarar que um de seus momentos mais felizes da carreira foi a remontada de 2017, algo vista como ofensa pelos parisienses. Neymar já estava 2 temporadas no PSG, conquistando títulos como a Liga ou até a Copa Francesa, porém sem o mais importante, o real motivo dele ter sido contratado, que era ganhar a Champions League. Ele falhou nas 2 temporadas por conta de lesões e também fracassou com a seleção brasileira. Mas em 2020, a pandemia do Covid-19 mudou o futebol mundial, porém chegou à final da Champions pela primeira vez na história. Um episódio que ficou marcado nas redes sociais brasileiras, onde uma leva de fãs começou a proclamar como o Ney Day, onde diversos fãs no Twitter e em até outras redes sociais colocavam a foto do Neymar de moicano, com montagens dele em vários e diversos times brasileiros e até de outros esportes e até de outros cenários. O Neymar liderou em boas atuações, mas na decisão o clube francês perdeu por 1-0. O brasileiro chorou em campo, lamentando a chance de desperdiçar de erguer a taça pela primeira vez para o PSG. Parte dos ultras do PSG o criticava por faltas em jogos importantes, supostas distrações extracampo e viagem para festas no Brasil mais uma vez. E depois de outra eliminação do PSG na Champions, contra o Real Madrid em 2022, Neymar se concentrou na seleção rumo à Copa do Mundo mais uma vez. Entre polêmicas e grandes exibições, tornou-se o segundo maior artilheiro da história da Canarinha, aproximando-se dos números de Pelé. No Qatar, o Brasil chegou como um dos favoritos. Neymar novamente se lesionou logo no primeiro jogo, mas voltou a tempo de enfrentar a Coreia do Sul
e dar um show nas oitavas. Nas quartas, contra a Croácia, o Brasil teve um jogo até que bem disputado com a seleção europeia. Na prorrogação, o Neymar faz um gol que decide as quartas de finais para o Brasil, fazendo assim que a gente fosse até as semifinais. Porém, não conseguimos segurar a posse de bola em uma tentativa falha de ataque, sofremos o contra-ataque da seleção europeia e o jogo está empatado, fazendo assim com que a disputa fosse levada aos pênaltis. Raí, não tem necessidade de você subir junto, pai. Não tem necessidade pra você subir. Fica aqui. Porra. Tá 1-0, faltando 5 minutos. Vai dar opção? Tu vai dar opção pros caras atacar. Foi lá que o Brasil foi eliminado para a Croácia. Em mais um revés traumático para o camisa 10, que saiu do estádio chorando e cogitou até a sua aposentadoria da seleção. Retornando para o PSG, o Neymar continuou mostrando alto nível técnico quando em campo, mas convivendo em contusões recendentes, flertes com a torcida e especulações de mercado. Alguns analistas defendem que, apesar de sua genialidade, o príncipe não obteve a coroa de rei por uma soma de fatores, como azar, um time ruim de lesões e contexto de clube e seleção que não favoreceu a conquista de uma Copa ou da Bola de Ouro. À medida que Neymar avançou pelos anos no PSG, desafios como lesões recendentes, cobranças por resultados internacionais e desgaste com a torcida parisiense foram se acumulando. Mesmo apresentando números expressivos, gols e assistências, a relação já não era de plena harmonia. E em meados de 2023, um clube saudita, capitalizando a onda de investimentos robustos no futebol local, ofereceu um contrato astronômico ao Neymar, envolvendo salários anuais superiores ao que ele recebia em Paris, muito superiores. Além de incentivos extras, moradia de luxo, participação em projetos de marketing e muitas outras coisas. Além de que o craque Cristiano Ronaldo já tinha acabado de se mudar para a Arábia Saudita, a Arábia ainda estava buscando ainda mais craques para repetir o feito que fez com Cristiano no mercado asiático, assim atraindo grandes estrelas para fortalecer o campeonato local. A escolha de Neymar pela Arábia foi alvo de críticas, principalmente da mídia europeia, que o acusou de antecipar o fim da competitividade da carreira em troca de um grande contrato. O jogador, contudo, ainda via na proposta, além do dinheiro extraordinário, a chance de recuperar sua estabilidade emocional, após anos de pressão em Paris. Além disso, existia a possibilidade de manter um calendário menos desgastante, de modo a cuidar melhor das suas lesões recorrentes. E assim o Neymar desembarca no futebol saudita com rumo ao Al Hilal. A liga local, em processo de expansão, viu nele um embaixador para atrair atenção global. Jogos do clube passaram a ser transmitidos internacionais e recebendo cada vez mais patrocínios. Em campo, o brasileiro enfrentou adversários de nível técnico variado, mas mostrou lampejos do talento habitual. Marcando gols e lotando estádios, a camisa de Neymar figurou entre as mais vendidas do país, porém isso não durou muito tempo. Ainda em um de seus primeiros jogos pela Arábia, ele sofreu uma lesão, uma contusão muscular que o afastou de boa parte da temporada. Por mais que sua presença na liga tenha elevado o patamar de visibilidade do campeonato e reforçou o desejo dos sauditas de continuar contratando estrelas internacionais, o Neymar não apresentou resultados expressantes. E depois de um pouco mais de um ano parado, seu vínculo com o clube saudita chegou ao fim. No início de 2025, surgiram boatos que o Santos tinha um projeto para repatriar seu maior ídolo recente. Internamente, o pai de Neymar articulava um acordo com diretores do Peixe, apoiando por patrocinadores animados com o potencial de marketing do retorno do menino da vila. Assim, Neymar revelou publicamente que encerraria o contrato na Arábia e assinaria com o Santos. A repercussão foi gigantesca, vídeos relembrando dribles memoráveis e o título da Libertadores de 2011 tomaram as redes sociais. A torcida santista festejava nas ruas e também nas redes sociais, repetindo o mantra de que o raio caiu de novo na vila, reavivando a esperança de conquistas. Camisas comemorativas e pacotes de sócio-torcedor bateram recordes de venda. Os torcedores, apesar de terem passado anos e anos depois, eles ainda queriam aquela camisa azul do Neymar Jr. Na apresentação oficial, Neymar pisou novamente no gramado onde despontou como craque, sendo ovacionado por uma multidão. E um discurso emocionado lembrou passagens da infância no clube, a família, o pai e o desejo de finalizar esse ciclo onde tudo começou. Na sua estreia, o Neymar não apresentava ainda aquela velocidade, aquela explosão que ele tinha no começo, mas ele adquiriu ao longo da carreira uma visão de jogo e uma habilidade para desequilibrar partidas. Então o Santos começa a planejar um elenco competitivo em torno dele, buscando reforços e contratações para que o time pudesse jogar mais, visando resultados expressivos em torneios nacionais e, quem sabe, tentar um continental. Ainda existem torcedores que questionam se a vinda tardia permitia grandes títulos, mas o simples fato de o ídolo ter voltado reacendeu a paixão santista. O retorno impulsionou patrocínios, marketing, garantindo fôlego financeiro ao Santos. Não ficou muito claro se Neymar planejava se aposentar logo após sua passagem no Santos ou se ele ainda sonhava em disputar alguma competição internacional pela seleção. Mas o mesmo diz que ele ainda vai tentar a Copa de 2026. De toda forma, a imagem do menino da vila, retornando para encerrar a trajetória no clube que o revelou, foi celebrada não só pela torcida santista, mas por boa parte dos amantes do futebol brasileiro. A curta passagem pela Arábia evidenciou uma fase mais pragmática de Neymar, optando pelo dinheiro em vez da competitividade esportiva de elite. Somada às lesões, a decisão reforçou a tese de muitos críticos que ele jamais alcançaria a unanimidade de rei no futebol mundial. Ainda assim, o seu retorno ao Santos fez exportar memórias de um craque que, se não fosse pelo azar em Copas e as reiteradas contusões, poderia ter se aproximado
chamado mais de feitos históricos. Para além das polêmicas e escolhas contestáveis, o reencontro com o Peixe trouxe uma narrativa de redenção, voltar a vestir o manto que o projetou, rever a torcida que o viu crescer e tentar, quem sabe, no último lampejo de brilhantismo do clube de origem, alcançar feitos históricos. Independente de novos rumos, o fato é que o craque completava um ciclo simbólico, voltando a pisar no mesmo gramado onde despontou para o mundo como um menino da vila, consolidando-se para sempre como um dos grandes ídolos da história do clube e também do Brasil. A trajetória do Neymar é um daqueles casos em que nem sempre o destino atende à expectativa dos fãs. Chamado de príncipe e apontado por muitos como possível rei do futebol, ele teve uma carreira marcada por dribles mágicos, gols incríveis e uma influência cultural que foi muito além das 4 linhas. Do Santos à Europa, passando por momentos brilhantes e turbulentos, nem sempre foi conhecido como o craque que muitos esperavam. Muita gente diz que ele deixou a desejar por falta de comprometimento, mas eu acredito que as coisas vão além. Contusões na hora errada, toda a pressão da mídia, o exagero nas críticas e, claro, algumas polêmicas acabaram ofuscando o talento de quem, em forma, mostrou ser capaz de feitos impressionantes. Ele amadureceu, viveu altos e baixos, bateu recordes, defendeu a seleção em Copas do Mundo e deixou sua marca em grandes clubes. Mesmo sem a coroa que tanto anunciaram, ele virou o ídolo de milhões, e sem dúvida, um dos maiores jogadores que o Brasil já viu. Agora, voltando ao Santos e reencontrando o país que o sempre acompanhou com ansiedade, Neymar ganha uma nova chance de retomar aquela conexão forte que tinha com a torcida. Não dá pra dizer que é o fim de um ciclo, na real, é um novo capítulo. Quem sabe com um pouco mais de tranquilidade e maturidade ele conseguiu mostrar aquele potencial que um dia o aproximou de Pelé. E essa pode ser a oportunidade perfeita para finalmente conquistar o coração de todo mundo que ainda espera vê-lo brilhar. Depois de repassar por essa jornada completa, eu quero saber de você. Você acha que as lesões e as polêmicas impediram o Neymar de ser coroado como o rei do futebol? Ou ele ainda tem chance de surpreender no final da carreira? Escreve aí embaixo nos comentários a sua opinião. E se você gostou do que você viu, não esqueça de compartilhar, curtir e isso aí que você escuta sempre. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Esse é o Além dos 90 e até a próxima.